O que você vai sentir ao ler? Quando você abrir este livro, eu quero que aconteça uma coisa simples. Você respire. Entre um verso e outro, a vida diminui o barulho. Eu escrevi para quem está em recomeço, para quem carrega lembranças pesadas, para quem precisa de coragem para seguir. Aqui você vai encontrar textos curtos, diretos e honestos. Alguns acolhem, outros cutucam, todos conversam com a sua história. Não precisa entender de poesia, precisa só se permitir sentir. Leia no ônibus, antes de dormir, no café da manhã. Cada página foi feita para caber no seu dia. Se você estava esperando um sinal para cuidar de você, por dentro, ele chegou agora. Garanta o seu e comece hoje. Clique no link e garanta o seu exemplar. Compre agora. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui no mais um Digitalcast. Quem vos fala eu, seu anfitrião, seu host, Richard Gunn. É um prazer mesmo, imenso ter você aqui. E olha que hoje nós temos um convidado especial. Você gosta de dançar? Então, eu amo dançar, dancei muito, e nada melhor do que o professor bater um papo com a gente. Com vocês, estão aqui com ele, o cara, o rei da dança. Com vocês, Luiz. Fala, meu querido. Tudo bom, querido? Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente estamos aí para fazer essa galera feliz. Que legal, que legal. Para quem não sabe, o nosso amigo professor de dança de salão, Luiz, ele tem uma escola de dança. Alguns momentos desse episódio que a gente teve lá, foi muito legal. Luiz, conta pra gente, como é que você começou essa carreira? Como é que isso startou? Com quantos anos? Vamos lá. Então, a dança para todo mundo começa no desespero. Você vai para um lugar, você não sabe dançar. O que que acontece? Você procura uma escola. Então, não foi diferente comigo. Comigo foi assim, eu moro num bairro chamado Moquetá, ali no centro de Nova Iguaçu, e o Sesc surgiu pra gente, isso em 1992. Em 93 eu iniciei a minha dança. Aconteceu da mesma forma com todo mundo, ou seja, abri uma aula de dança no Sesc. Eu me candidatei com uma parceira chamada Marta, era uma amiga que mora ali também, e a gente começou a nossa vida ali de dança, aprendendo como todo mundo, indo para a escola, fazendo essas travessuras de dança de salão, correndo atrás, dançando, buscando. Eu comecei, na verdade, em 93. O meu primeiro contato com a dança foi em 1993. Eu não posso nem contar quanto tempo tem isso. Caraca, já tem um tempinho então, né? Tem um tempo, já tem um tempo. Mas aqui, você nasceu aonde? Nasci em Nova Iguaçu, sou cria ali do bairro, né? Sou iguaçuano. Eh, Minha vida toda passei ali, estudei, morei, casei, depois casei, depois voltei para lá de novo. Enfim, a minha vida está sempre voltada por ali. Viajei algum tempo, mas sempre voltando para as origens. Olha que interessante, né? E assim, quando você era na sua adolescência, né, a gente sempre fala que na nossa adolescência a gente inspira o que vai ser, ou pelo menos tem vontade. Mas conta pra mim, como é que foi a sua infância? A minha infância era comum. Eu sempre fui de família humilde, a galera dali, uma galera muito cultural, né? O bairro, graças a Deus, ele teve uma galera que realmente gostava de cultura, gostava de música, né? E eu fui criado basicamente dentro o Sesc era o nosso quintal. Então, para ter ideia, para quem conhece o Sesc de Nova Iguaçu, aquilo tudo era nosso quintal. Então, assim, era uma galera que estudava, né? Aqueles que tinham possibilidade de estudar num colégio melhor, outros colégio público, enfim, a gente tinha lá a nossa a gente a gente teve infância, na verdade, porque a gente brincou de tudo que você imaginar como brincadeira de criança. Pique-lateiro, era carrinho de rolimã, era bola de gude, era jogar bola o dia inteiro, enfim. A nossa história é uma história muito comum, muito bacana. O Moquetá sempre foi o melhor lugar do mundo pra gente. Poxa, que legal, né? Olha que interessante. Bom,
visto dessa parte, olha que legal, visto dessa parte, eu tive um pouquinho diferente na sua infância. Olha só, na minha infância era assim, eu com 4 anos de idade, eu não dançava, mas eu me chacoalhava. Minha mãe falava que eu me sacudia muito, que a ideia era eu acho que aquilo era dançar, se vibrar. Mas existiu 3 coisas na minha infância que eu gostei muito, que foi a questão de desenhar, eu desenhava, né, dançar, né, e eu fazia massagem no pé do meu pai. Eita, Cara, legal. era muito louco isso. Logicamente que percebi que no decorrer eu me tornei massoterapeuta, né, hoje eu sou terapeuta formado, né, muito interessante isso, trabalhei quase 15 anos só com massoterapia, foi muito interessante isso. Depois, nesse mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com dança, que já ligou para dança, já foi para teatro, já foi para cenografia, aquela coisa toda. E eu percebi que lá atrás, o que eu aspirava a ser estava no relacionamento de eu queria ser famoso, olha que coisa mais louca, né, eu quero ser famoso. Você pergunta para aqueles que quer ser: "Ah, eu quero ser médico, É, eu quero ser ator", sei lá. você falando da infância, me remeteu aqui um monte de lembranças, assim, que fica meio que apagada, na verdade, porque, assim, quando você pergunta, eu comecei como é que foi a minha infância? A minha infância foi, pô, a gente não tinha tanto recurso, mas a gente tinha muita criatividade. A galera de lá era muito criativa. Então, assim, para você ter uma noção, antes da dança, a gente já começou a mexer com música. Então foi uma época muito rica, porque era a época do rock nacional em evidência, era É. aquela galera do new wave, sabe, da uma galera muito musical. Então a gente, tinha uma galera ali que era muito musical, porque a gente logo que a gente começou a ter uma relação com música, a gente começou a criar um grupo chamado Bateria Furiosa. Acho que isso vai Pô, legal, hein. a gente pegou um monte de instrumento e a gente fazia nossos carnavais. A gente ficava na rua fazendo bloco. A gente puxava essa galera do bairro de ponta a ponta, ficava ali, ó, andando de baixo do centro de formação até Araguaia, da Araguaia para o centro de formação, e a gente fazia esse processo. E a gente mesmo aprendeu, a gente ensinava, a gente aprendia, ao mesmo tempo que a gente tinha alguém que ensinasse a gente a tocar os instrumentos, a gente passava adiante e a gente formou um grupo muito bacana, foi muito legal isso. E aí foi ali que foi o start, porque a gente passou a entender que música fazia parte da nossa vida. Era a única coisa que era de graça, era a única coisa que a gente tinha acesso, que ninguém não precisava cobrar. A gente tinha muita cultura nessa questão, né, de trabalhar, e aí depois veio um grupo de forró, aí depois teve, sabe, teve um monte de coisa até eu chegar na dança. Olha só, eu passei por várias etapas. Antes mesmo de dançar, eu cheguei a gente participar desse grupo, né, que a gente trabalhava com dança, com música, né, a gente tinha uma galera que trabalhava até com política, porque era a época assim, de uma política muito, a gente via a gente era contratado para fazer o a roda de samba dentro do calçadão de Nova Iguaçu. E a gente tinha esses comícios, que antigamente tinha essa questão do comício, né, de ir para um lugar, a gente tinha que levar uma galera, tinha que levar instrumento, enfim, e aí depois veio a questão da música mesmo, a galera que gostava de música, que tinha uma galera também que entendia bastante de partitura, né, e depois a gente passou aí eu automaticamente, fui saindo devagarzinho e fui entrando pra dança de salão, e foi, mas, assim, todo o começo era difícil pra mim, porque eu sabia tocar instrumento, mas não sabia dançar. Eu não tinha essa prática que eu tenho hoje. Mas a dança já veio, mas assim, e eu já tinha uma noção musical. E aí também depois eu fui fazer estudei em escola mesmo para fazer instrumento, enfim, sempre ligado à música. Contando com isso, a minha família também era uma família também que gosta muito de música. Graças a Deus, lá em casa, a gente eu sou o menor né, da turma, então, assim, era obrigatório: "Meu irmão, você vai escutar o que a gente quer", e graças a Deus eles eles escutavam coisa boa. Então, assim, eu passei a minha infância escutando música boa. Eu não e eu falo assim isso até hoje com os alunos, falo: "Gente, a música ela é um instrumento magnífico de comunicação". Então, assim, se você se comunicar com coisas baixas, você vai trazer uma coisa ruim para você. Se você se comunicar com energias assim, grandes, você vai estar
fazendo coisas boas na sua vida. É interessante você falar isso aí. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida é energia. É energia. Tudo é energia. O que você está falando? Você está falando da frequência da vibração 432, que é uma vibração de qualidade, que é uma vibração enérgica, mas uma frequência de uma música que é menos do que isso é uma frequência baixa. Então, aquelas músicas melancólicas, aquelas músicas tristes, aquelas músicas sem letra, não vou falar qual, mas que as pessoas já sabem. Então, olha só que interessante. Isso vai te deixar. Vamos pegar o cara quando separa. O cara separou, não interessa o motivo, tá? Aí o que que ele vai fazer? A mulher, ela vai fazer algo diferente. Ela vai lá se preparar, ela vai se maquiar, ela vai melhorar, ela vai mostrar para aquele homem lá o que ele perdeu. A mentalidade da mulher. O homem não, o homem vai pra cachaça, o homem já vai escutar aquelas músicas de baixa vibração e vai levar ele para um outro nível. Outro nível. Exatamente. Então, tudo é vibração. Isso faz incrível. E você acabou de falar em questão da. Olha que é interessante isso, porque a minha família é uma família de músicos. Da família da parte da minha mãe. Do meu pai é pessoal fazendeiro, é da roça, né? Bem, nada a ver, né? Mas assim. E como meu tio tinha um grupo chamado Roupa Grande na época, né? Não era roupa nova, não. Ah, nunca foi. Era roupa grande mesmo. Roupa grande. Então a gente fazia carnaval, cara. Então o que que eu fazia? Eu fazia as coreografias, né, de palco. Eu era percussionista, porque eu tocava percussionista, e aí eu gostei tanto, cara, que eu me tornei batera. Então eu tocava bateria, tocava percussão, né, ajudava o meu tio era Rhodes, né, que era a questão de você carregar caixa de som, não é no Rhodes daqui, era um Rhodes muito louco. Então a gente montava a caixa, era caixa de som, era cabo, era fio, era uma caralhada de coisa. E aí você começa a se perguntar em que momento que você se apaixona por isso. Eu comecei a dançar desde berço, então eu fiz flamenco, eu fiz jazz, aí falava assim: "Não, você só vai se tornar dançarino se 2 coisas você fizer". Qual? Primeiro, você tem que fazer balé. Putz, beleza, vamos fazer balé. Aí eu fiz 2 anos de balé no escola de balé, Ana Carolina, que era em Cuiabá, com Kelson Panosso e Maria Ercília. Os cara era fera, Kelson Panosso era americano, Sim. tá? E Maria Ercília era brasileira, eles se casaram e montaram uma puta de uma escola. Eu lembro que para mim fazer a audição para entrar, eram mais de 100 alunos para poder concorrer à bolsa e eu fiquei em 5º lugar. Legal. E a segunda coisa, ter registro profissional. Registro profissional. Lá vai eu estudar de novo. Então eu fiz balé clássico, fiz o registro, tirei minha DRT, né? Então assim, mas isso, cara, tem quase 30 anos atrás. Verdade. É o mesmo tempo de dança que eu tenho. Então, agora imagina, então eu tirei, e aí eu comecei a navegar, eu fiquei na dúvida, o que que eu queria? Só que eu percebi que o clássico, ele é a mãe É, de todas as danças. é. Ele é o que a O dança balé do salão. clássico, ele Porra. o balé clássico, ele é simplesmente, o basicamente O pilar. o pilar de tudo. Então, quando eu fui fazer hip hop, tava o balé lá, quando eu fazia street dance, tava lá, quando eu fui fazer dança salão, tava lá, fui fazer salsa, fui fazer merengue, fui fazer zumba, fui fazer o caramba. Eu lembro que eu fui campeão de aerodance, cara, nem existe mais essa merda, mas eu fui campeão nacional de aerodance. Aerodance é o quê? Era uma tipo de uma aeróbica ritmicada muito acelerada. Então você botava aquelas dance music e você começa a fazer os ritmos muito rápido e a galera tinha que te acompanhar, que é aerodance de academia mesmo. Hoje o pessoal faz aí esse tal de Jump. zumba. Não, o zumba. Zumba. O zumba é o mais próximo, digamos assim. Só que fica lá naquela rebolação, naquela coisa. Não, nossa era pauleira, era flexão, era isso aqui, fazia movimento, levantava a perna, dava salto, pulava. Era uma mistura de jump, né? Vamos colocar assim, que ele era uma mistura de jump com exercícios físicos. Sim. Entendeu? Dizendo que estava dançando. E na verdade era essa rítmica muito legal. Então eu vim dessa era, e nessa época eu já era designer, eu era desenhista. Então eu que fazia todo o material de marketing da escola Da de escola. balé clássico. É lógico que depois que eu fui descobrir que eles estavam me sugando. Mas até então estava ótimo, porque eu era o Você cara. estava aprendendo? Eu estava aprendendo. Ó, então eu fiz balé clássico, eu fiz jazz dance, depois fui pro contemporâneo, depois fui pro espetáculo Copélia, né, que era um espetáculo de 3 atos. Depois fui aí através deles, lembra aquelas duplas sertaneja?
Que a galera tinha um balé atrás, lembra? Então, Aquele- aí nós íamos dançar. E dançamos Rio Negro Solimões, João Paulo e Daniel, enquanto ele estava vivo ainda, Zezé de Camargo e Luciano, Nossa, Christian Ralph, muita gente. muita gente famosa. Só que a gente não podia falar com ninguém. A gente só chegava lá, dançava, vazava. Dançava, vazava. Mas é assim mesmo. Acabou. O dançarino conversava com o artista, porque a gente não era na época. Eu falei, então a gente é o quê, caramba? Não, não é muito louco isso? Você fazia parte do cenário. Isso, eu era o cenário. Você é cenário. Eu e o corpo de bailarino, nós todo mundo era o cenário. Cara, que coisa mais louca. E a gente era assim, eu trabalhei em vários lugares, estudei várias academias. Eu tive muitos professores que foram assim muito importantes para mim. Alguns já morreram, né? Outros ainda estão vivos, mas os que assim, aqueles que eram assim os caras que me levou para esse mundo mesmo, eles já não estão mais com a gente, mas eles dançavam e na minha época era difícil dançar. Na minha época, quando eu comecei a dançar em 93, ainda era uma dança de salão era uma coisa muito, eh eh eh, separada das outras, né, era uma coisa que, pra dançar na minha época, para você ter uma noção, não tinha tanta mulher para dançar. A gente não tinha esse recurso. Tinha as meninas que dançavam e, assim, a prática de dança na época, ela era ainda uma prática, assim, que você, aprendia a dançar dançando. Você não tinha o coletivo, você não tinha a didática, você não tinha o processo, eh eh básico de condução, sabe, de mexer com o corpo, de anatomia, você não tinha nada disso, você Caraca. ou você dançava ou você dançava, filho, 2 coisas, não tinha jeito. Então, era assim, a gente quem tinha talento se dava bem, mas quem não tinha, a gente ficava um pouco triste, porque era a galera que olhava e falava: "Vamos beber que é melhor", ou então: "Vamos casar, vamos sair daqui que essa galera aqui é muito pesada, não dá pra gente", enfim. Mas era uma galera que a gente então assim, era muito difícil. Hoje não, a dança tá muito, muito bacana. Hoje a dança, ela se tornou um outro pilar pra vida. A gente hoje consegue imaginar a dança no futuro como a maior terapia ocupacional do mundo, ou seja, você hoje, se você quiser, eh fazer a dança como um estilo de vida, você consegue sair da depressão, consegue várias coisas. Tem várias ramificações em cima desse processo, mas principal é ser feliz. Esse é o objetivo da dança hoje. Olha, pegando um gancho do que você está falando, é interessante, porque a dança é tudo isso. Ela é motivacional, ela é não só na motivação, mas como ela trabalha a questão do equilíbrio hormonal da mulher, Sim, o equilíbrio psicológico também, psicológico, né, que é a principalmente. transformação, né, e faz você gerar a endorfina, Sim, que é o hormônio do prazer, né, que é o hormônio da alegria. Olha que legal isso. Então existe pessoas que tomam remédio hoje para dormir. Eu falei: "Cara, se vai você dançar". pagar se você pagar R$ 10 para tomar um remédio para dor de cabeça, eu acho caro. Eu também. Se você pagar R$ 200 numa dança, é muito barato, porque você hoje O custo-benefício. o que você faz com a dança hoje, você é incrível como que você porque a dança, na verdade, ela se tornou um coadjuvante desse processo. Dentro desse processo todo que você acabou de narrar, a dança mesmo, ela fica como um coadjuvante, porque o que você leva dali é amizade, companheirismo, eh, você consegue olhar para você e falar: "Pô, eu posso fazer certas coisas com o meu corpo", e você se descobre de novo, você se descobre que você nasceu, ou seja, existe o fulano antes da dança e depois ele nasce de novo quando ele começa a dançar. Ele começa a olhar para o mundo de uma outra forma, porque o corpo dele começa a perceber que ele pode fazer certas coisas. E hoje, a dança, ela com certeza eu falo isso e, assim, é a maior terapia do mundo, a Ah, mais barata e a mais funcional, porque
não desmerecendo o profissional né, Lógico. psicológico, mas o resultado vem muito mais rápido quando você procura a dança, porque a dança ela tem esse propósito. Por exemplo, eu recebo alunos lá com vários problemas. Eu recebo alunos de todos os tipos de problemas, dos mais variáveis possíveis que você possa imaginar. Eh, Imagine um cenário de gente que Depressivo. depressiva, feliz, não fe sei lá, as pessoas elas estão lá buscando alguma coisa e a gente, tem que ser meio psicólogo, porque a gente tem que olhar para a pessoa e falar: "Pô, essa pessoa está precisando disso. Essa pessoa aqui, ela precisa disso aqui, e esse aqui fulano, esse fulano, ele tem a tendência de fazer isso aqui". E aí, fora os amigos que a gente tem, que é médicos que indicam a gente, né, que fazem, esse trabalho, né, antes, o pró a produção antes. "Pô, meu irmão, você não faz natação, você não faz musculação, então vai dançar que você consegue melhorar a sua vida". E aí a gente abraça essa galera e, assim, muitos deles, eh, eu casei muita gente, mas também descasei também, mas mais casei do que separei, mas, conheço gente hoje que se criou não conhecia ninguém e formou uma família, casou, teve filhos, são muitos Nova geração. nova geração, sabe, e assim, a vida deles andaram com a dança. Então por isso que eu falo que a dança geralmente é um coadjuvante. Ela tá ali, ela é só o elo, pra você buscar uma outra coisa que de repente você não tinha como acessar, ou precisava de um empurrão, precisava de alguém para te juntar nesse processo. E assim, falar de dança é muito bom, porque você consegue falar de dança, fala de música, Sim. porque se você observar, eh, tudo que você faz na sua vida tem uma música. Sim. Quando nasce, você emite o som, é música. Quando você morre também você faz um som, que é o último suspiro, entendeu? Você vai para um lugar, você vai lembrar de uma pessoa, aí você vai lembrar de uma música, ou então a música te faz lembrar daquela pessoa, né. A música ela tá sempre conectada a algum processo da nossa vida, independente de seja triste ou alegre, mas ela tá ligada. Então assim, eu acredito que a música é um dos pilares, que fazem a gente, caminhar para é por isso que eu falo que é ser feliz, ser Eu feliz. falo muito, eu até eu vou completar que eu falo que a música, ela te alinha na sua vibração, ela te dá um caminho, ela te dá um norte. Porque veja bem, quando você tá mal, você não quer fazer nada, mas tá tão fácil que você vai fazer o quê? Você vai botar uma música de baixa vibração e vai encher a cara. É. Beleza. Mas se você tá um pouquinho se você se esforçar um pouco mais, nada impede você colocar uma música e começar a fazer alguns movimentos. E um dos meus não sei se eu acredito que deve ser o seu também, mas na época que eu ministrava aula, olha que interessante, minha maior dificuldade eram pessoas que gostariam de dançar, mas qual era as principais dores dessas pessoas? Ah, ou eu sou gordo demais, ou eu não nasci para isso, ou eu sou quadrado, ou eu sou travado, ou eu não tenho ritmo, ou eu não na eu vou para a direita, sendo que era para a esquerda, eu nunca me posiciono direto. Então o que que eu falo? Eu falo assim: "Vamos fazer o seguinte, Dança não tem estrutura. só faz, deixa o corpo levar, A dança vai aí". é. Sabe por quê? Porque de repente, o que é dança para mim, não é dança para você. E a mentalidade você tem que mudar, que na verdade tudo é dança, tudo é movimento. Tudo é A movimento. partir do momento que eu tô fazendo aqui, eu já tô dançando, Sim. porque é Se você movimento. pegar a parte cultural da dança, você vai chegar na África, saindo da África, você tem todas as matrizes, religiosas africanas, Uhum. tem a dança. Se você olhar a capoeira, é dança. Se você olhar o que você pode observar que tudo tá, voltado para por exemplo, se você olhar para o lado bíblico, Uhum. tinha dança. Sim. Pra Ao redor do fogo e Aham. tal, Entendeu? Os indígenas Por exemplo, também. não, até mesmo para se você chegar no começo da humanidade mesmo, você vai ver que, se dançava para chover, se Isso. dançava para fazer sol, se Sim. dançava para fazer Filho. para filho, ou Aham. ou seja, tudo está conectado a um processo musical. É um pilar muito, muito positivo
né? Porque é por isso que eu falo, poucas coisas você pode dizer que não existe uma música. Então, colocando dança é a transformação de Dança é vida. transformação de vida. Exatamente. Então, a partir do momento que você se permite, eu falo que o mundo é dança, porque tudo que há movimento, não existe nada fixo e nem permanente. Nada parado sem movimento. Ah, não, Richard, eu vou parar. Tá, você pode achar que você está parado, mas tudo que está dentro de você está em movimento. Seu coração está batendo, seu cérebro está pensando, o planeta está girando diferente. Nada é tudo é movimento. Tudo é movimento. Então, dança é a arte do movimento. É É a simples. prática do movimento. Exatamente. Então, a partir do momento que você entendeu isso, as pessoas começaram a mentalizar o porquê que eu preciso dançar, por que eu preciso me permitir, tá? De repente você tá lá, eu não sei dançar. E de repente você escutou a música e começa a fazer um batucanho, começa a se mexer. Cara, isso é dança, tá? Então, o que que é a analogia? É você saber que a arte da dança não está empregado no nome, mas sim na ação que você vai aplicar. Isso aí. Então, se você se permitir, e é algo que eu falava muito, uma das minhas chamadas era: venha dançar, só faça uma coisa, permita-se É verdade. o novo, O o novo. renovo de você mesmo, tá? Então, você tá com raiva, vai dançar. Antes falava, vai pescar, mas não é lugar que você vai pescar. Dançar não, você coloca uma música ali e você vai se movimentar. Sim, e assim, a dança ela é tão mágica que você, ela veio numa forma tão magnífica que ela veio numa forma, meio que espiritual, né, porque ela Eu nem você não sei você se não ela é espiritual. ela é um espírito que acopla dentro de um corpo e Uhum. que ela faz esse corpo se movimentar. Então a gente é a parte que se conecta com ela. Por exemplo, o cara vai lá, o músico, ele escreve a letra, depois ele vai lá, faz a partitura dela, depois ele coloca música nela, e seja aí depois tem a parte principal que é o corpo, mostrando ela, A arte. a arte dela. Exatamente. Então é a finalização, né, de toda essa estrutura. Começa no espírito e forma-se um canto, de um canto forma-se um corpo, né, e enfim. Olha que interessante, você começou a falar, eu lembrei, você já comungou a ayahuasca alguma vez? Sabe o que que é ayahuasca? A ayahuasca é uma bebida Xamânica. xamânica Isso, dos indígenas, dos né. indígenas. Exatamente. E aí eu fui convidado a participar. Você já chegou? Sim, fui lá porque eu sou do Daí cara. essa aí você vive. Não, eu sou do cara que eu quero viver a experiência Essa aí é lá. essa aí é uma experiência que eu quero muito fazer. E vou te falar, eu recomendo, porque olha só, eu fui pra ayahuasca, foi incrível. É lógico que você tem toda uma métrica, né, você chegar, Não, você você vai fazer prepara o corpo. primeiro você vai preencher o formulário. Sim, Lá vai ter as regrinhas. Depois que você tem que estar em jejum. jejum, Você não pode comer nada durante o dia, pesado, não. Sim. Aí você vai passar das 6 horas. É uma triagem. Isso, é uma triagem. Das 6 horas da tarde às 6 horas do outro dia é o É o processo. processo. Cara, aí eu vivi esse processo, e aí eu vou te contar. E eu sou amante do fogo, né. É lógico que depois eu vim descobrir o motivo que eu vou falar, mas assim, eu olhava aquele fogo, eu era apaixonado por aquele fogo. Lembra quando eu falei que aos 4 anos eu fazia massagem no meu pé, que é uma das habilidades, né. Então eu fazia massagem no meu pé, eu dançava, eu gostava de desenhar. E eu exerci as 3 funções. Me tornei massoterapeuta, me tornei designer e me tornei dançarino e depois me tornei professor coreógrafo. Sim. E eu comecei a me mentalizar isso, e olha que interessante. Aí tem toda uma preparação. Quando eu tomei a primeira dose de 3, então São você 3. são 3 para você beber, aí são 3, você sabe o que é sananga? Chegou a falar? Não. Sananga. Sananga. Sananga é um colírio que só Jesus sabe o quanto que arde, parece que você botou pimenta nos olhos. É uma coisa muito louca. E o rapé, já ouviu falar do Não. rapé? Rapé, no Curipe, é quando alguém coloca um rapézinho, que é um tipo de um pozinho da árvore, e ela vai ser assoprada na sua narina. Então nós temos um lado. Esse é o processo. É o processo. Então nós temos um lado masculino e nós temos um lado feminino. Beleza. E aí eu fui comungar. Então, ou seja, são 9, tá? São 3 de cada. São 3 vezes 3, 9. Então tá. Rapaz, quando eu tomei a primeira, é pequenininha assim. Não, é um É um chazinho, é um tipo um copinho. copo de café. Isso, um copinho de café. Mas o copinho de café que Jesus. É um tipo eu sei porque eu estudo
estudo na internet, mas eu acompanho, eu faço um acompanhamento, porque quando a coisa me interessa muito, eu sei exatamente. Aí eu falei, eu vou buscar a informação porque eu preciso saber, mas é um É um copinho. copinho, entendeu? e assim, ele tem uma medida, a medida dele A- é 6 por 1, esse que eu tomei, 9 por 1, quer dizer que uma quantidade de 9 foi resumido a 1. Então ele tá super concentrado. E aí eu tomei. Quando eu tomei, fez assim, ó, é ruim que dói até a alma, depois passa, aí te dá uma frutinha para você tirar aquele sabor da boca. Até lembro, Várias reações, né? várias reações. Tem gente E eu vomita o tempo todo. bonita, isso é Tem gente, limpeza, isso é limpeza. limpeza. Tem Aí gente que não acontece, não quer dizer não acontece nada, acontece. Tem gente que demora um pouco para acontecer. acontece. Por exemplo, comigo demorou um pouquinho, porque eu fui meio cético, né? Sei lá, será que vai mesmo? Será que eu vou ver? Rapaz, eu me vi de frente para mim. E aí eu comecei a conversar, é uma coisa de doido, mas é sério. Primeiro eu fiquei de frente comigo, depois eu me convidei a andar no fogo. Não sei se você sabe, a dança do fogo, que é aquela hora que você começa a dançar em volta do fogo, chama-se dança da transformação, que é o quê? É a queima de toda energia negativa, o fogo ele começa a absorver, ele começa a queimar, tanto que quando você sai de perto do fogo, você sente molinho, leve, é muito louco. Então, aí o pessoal começou a dançar. Então lá tava o pessoal dos pandoc lá e tal, dos pangados, bonitinho, violão e tocando. Cara, é uma viagem que você não tem noção. E aí você começa a dançar fisicamente, para você ver você se dançando espiritualmente. Sim. Então foi uma experiência É uma incrível, ligação. uma ligação. Aí eu vi o poder, como você acabou de falar, a questão onde eu quero chegar, na dança e na música. Porque o que proporcionou isso foi a melodia, a letra e o principal, a música. A música. Porque é a música que faz você conectar, que faz você concentrar. Por isso que eu falo que é muito importante se atentar no que você está ouvindo, Verdade. tá? O que você está ouvindo? Dança é vibração. Vibração total. E aí você tem duas opções. Ou você deixa o seu corpo alcalino e maravilhoso, ou você deixa ele tóxico. Entendeu? Que é a maioria das pessoas hoje estão intoxicadas e não sabem o motivo. Nossa. "Ah, não, mas então tá, então se atenta naquilo que você assiste. Por exemplo, eu não gosto já gostei, hoje não, filme de terror, de morte, Também sangue, é uma. eu cortei. Eu não quero, não quero e não preciso. Não faz sentido pra mim. É igual agora, a gente tá me preparando pra lançar um curta, né. Então o meu curta vai ser meio voltado à espiritualidade e comédia, entendeu? Eu quero algo diferente. É algo que eu quero. A trilha sonora, já comecei a trabalhar, meu irmão é músico, então é meu irmão que vai, compor a Vai música. compor. Exatamente. Então assim, você tem que saber trabalhar essa questão, né. Hoje, o mundo que a gente vive, ele precisa desse ponto, ele precisa ter esse olhar, precisa todo mundo que hoje, eh, faz alguma coisa, em qualquer área, né, não é só dança não, mas assim, qualquer local que se tenha, você tem que tudo é vibração. Você, por exemplo, você passa por uma pessoa, você sente uma energia boa, às vezes você sente uma energia ruim. Ruim. Às vezes você não entende por que aquela pessoa nunca te fez nada, mas aquela pessoa tá te Você não incomodando, vai com a cara entendeu? Mas às vezes tudo isso é vibração e que tem que estar ligado a essa questão de como você, se permite também, porque as coisas também elas acontecem com você geralmente pelo fato de você se permitir. Por exemplo, se você tiver com a vibração muito baixa, automaticamente você fica vulnerável a receber coisas, né, assim, baixa também. baixa também, então. E aí que é interessante que uma vez eu conversando com meu irmão é músico, falar nisso, Fábio San, quem música, beijão, Manão, te amo, viu? Tamo junto aí. Então assim, o que eu quero falar hoje é muito simples. O que é vibração, o que é energia? Desculpa, mas está colocado no campo energético da dança. Porque veja bem, na de mim para você, a 7 metros, a minha vibração vai acompanhar, e assim vice-versa. Sim. Então quando você encontra uma pessoa em até 14 metros, que é o limite máximo, né, porque são 7 de cada um, você fala: "Não gostei daquela pessoa". Não, não, não é isso. Não é que você não gostou dessa, você nem conhece ela. É que a tua energia reconheceu a outra energia. Sim. Então quando você não conhece a outra pessoa, mas sua energia se conhece, ela vai falar: "Não tá legal,
E Ou, de repente, naquele momento, aquela energia ela tá perturbada. Já ouviu falar, já aconteceu contigo, você fala assim: "Ó, desculpa, cara, eu não fui com a tua cara não, mas você é legal, eu gostei de você", mas de cara já eu sou vítima disso. Eu sou muito conectado com essa questão, porque, assim, a gente não precisa estar a 14 metros, a gente está a 1 centímetro da pessoa. Sim. Eu recebo gente todo dia, eu danço com gente todo dia. Eu já tive momentos de acabar uma aula, eu ter que me descarregar, por causa de tanta energia, eh, boa, mas ao mesmo tempo negativa, pesada. É. E aí aquela energia, ele sai super leve da aula, mas eu sou o para-raio, e aí eu recebo aquele negócio, falei: "Cara, tem hora", aí eu preciso parar e voltar pra, pô, até entender isso, eu demorei tanto, eu penei tanto, sabe. Aí. Dava aula, e depois da aula eu ficava estressado, eu falei: "Cara, por que que eu tô estressado? Se é uma coisa que eu gosto de fazer e é uma coisa que eu faço com prazer, e por que que eu tô assim?". Cara, era a energia das pessoas que ficava ali comigo. Você E aprendeu a filtrar elas? aprendi para fazer limpeza. Tá, e antes? Antes eu não eu Não, não, eu vou te dar uma receita de bolo então. é. O que que você faz pra se bloquear, pra você nem chegar a receber essa energia? Tem várias coisas. Não, mas tem uma que é específica. Eu Então vou te ensinar uma que foi a cereja do bolo que me transformou. fala. Tampar o umbigo com algodão Isso também já falaram. esparadrapo. Já falaram isso pra mim E também. É canal de entrada, fonte de de entrada, entrada e saída, entrada e saída. tá. Isso já me Você falaram. já ouviu falar de obsessores, né? Sim, Então tá, então veja bem, quando uma pessoa está indo em algum lugar, seja dança, seja festa, ela tá indo naquele ambiente porque ela precisa de alguma coisa, ela só não tá indo porque ela gosta, não, ela tá indo por um propósito, por sim. um motivo. O motivo esse é, ou ela tá com raiva, ou ela tá estressada, ou ela tá se sentindo incomodada, ou ela tá muito gordinha, ou ela tá separada, Muito magrinha. ou ela tá muito magrinha, então ela tá descontente com alguma coisa. Aí o que que ela faz? Ela vai criar uma medida. Que na verdade não é assim, essa preocupação não bate, né, porque a pessoa tá infeliz, na Tá verdade. infeliz. Tá Aí ela tá levando essa infelicidade pra onde? Pra sua casa. Isso. Então ela vai levar toda aquela insuficiência na sua casa. Por exemplo, e o que eu fiz antes de mim? Cara, você acabou de entrar aqui no meu escritório, não entrou? Aqui no Sim. estúdio. Você acabou de passar por 3 filtros. Você não viu, mas você passou pelo filtro de sal grosso com 3 dentes de alho. Sim, Você acabou de passar pela minha espada de São Jorge e pelo meu pé de pimenta. isso é ótimo. Então, se tiver qualquer coisa Vai ficar ali. vai ficar ali da porta para fora, então você filtrou. Então é o primeiro comando que eu te dou, você fazer isso lá na Sim. tua porta. Segundo, bom, como eu tô só eu e você, não tem necessidade de tampar o umbigo, mas se tiver muita gente, há uma necessidade gigantesca. É mesmo, você Sim. faz isso. Faço. Por quê? Porque eu sei que, eu preciso me preparar. Meu ambiente já foi ungido. Ali tem meu mini altar, já foi acendido. Agora todos os alunos vão trabalhar com o umbigo Tampado, aí ó. Mas lembrando, tá gente, é só por 3 horas, não deixa mais que isso não. Aí olha que interessante, e aí, nesse meu mini altar, antes de você chegar, eu já peguei meu imantamento, né, que é o meu incenso, já lim e uma coisa legal, cara, que eu entendia, eu vou só acender o incenso, isso é legal, mas se você acende o incenso com a intenção e vai em todos os cantos, porque o mal, ele gosta de coisas escuras e cantos, atrás de porta, debaixo de objetos, atrás de coisas. Aí você vai, ele va porque de repente vem uma pessoa com uma energia densa, aí a gente chama de obsessor, é o que acompanha. Aí o obsessor não foi, fica. Aí você teve um problema, sim, porque agora porque o negócio outro de luz que ele encontrou. exatamente, ele Ele precisa precisa de um pano. romper, quebrar aquilo. Agora o que acontece? Os o mal é ruim, o mal é ruim, Boni já fala que é mal, né, cara, é óbvio. Mas as trevas, por que que ela existe? Ela só existe porque existe a luz. E só existe luz porque existe as trevas. A gente precisa dos dois? É óbvio que a gente precisa dos dois. Porque nós temos o dia e nós temos a noite. A noite é treva e o dia é luz, não é verdade? Mas nós precisamos dos dois, mas precisamos de uma coisa chamada equilíbrio, Sim. tá bom? E às vezes a gente não entende isso. E aí o que que eu faço? Eu coloco um mantra, música, vibração, 4, 3, 2, olha que louco.
Então tudo é energético, tudo é música, tudo é vibração, tudo é energia. Então quando você começa a dançar, colocar o teu corpo para muitas pessoas, você vai ser 2 formas, 2 coisas acontecem contigo. A primeira é sugar a tua energia, porque ela tá precisando, e ela vai sugar não que ela queira, tá, Não, isso é inconsciente. involuntário, gente. É Tem inconsciente gente voluntário. tem gente que faz isso, Propositalmente. totalmente. Já tem, isso tem. Isso aí eu Mas conheço. tem gente que não, que nem sabe, nem tem o conhecimento, mas a necessidade é como se eu tivesse assim, a bateria tá descarregando, vou botar na tomada. Então quando eu tô dançando com o professor, eu tô legal, olha, eu tô ficando cada vez melhor. Aí eu saio do professor, vou voltar de novo, entendeu? Então assim, aí você tá emanando energia. Sim. Vai chegar um momento, queridão, que a Eu sua bateria vai Ela arriar. vai ter que precisar de recarga. Exatamente, aí é o grande momento. Aí vai rolar aí um banho de boldo, da cabeça aos pés, vai rolar um banho de sal do pescoço para baixo. Tu entende do babado, hein? Conheço, Conheço, sou da Baca, viu, gente? Olha aí, ó. conheço. Pai Richard. E outro, até a produção riu ali agora. Pai Richard. Sabe o que acontece? Eu acho que você tem que mudar de profissão. Eu acho que esse negócio de podcast, eu acho melhor você abrir um terreiro, hein? Então, cara, que doideira. Mas sabe o que acontece? Eu comecei a trabalhar e entender isso porque eu estava mal. Eu falei: "Cara, eu preciso melhorar, eu preciso me transformar, cara". E aí eu fui entendendo que a energia positiva, ela depende da negativa, e a negativa depende da positiva. Então existe uma coisa chamada equilíbrio. E às vezes você não tá desse jeito porque você desequilibra. Você fala: "Pô, que que tá denso, tá ruim". Por quê? Porque a parte Balança não tá positiva igual. tá igualando, aí negativa tá aqui, ó, quase em cima da positiva. O que que você precisa fazer? Trazer para o neutro, trazer para o alinhamento, trazer ali da Mas presença. isso vai também, Richard, muito do processo de como você, se permite, porque, assim, tudo que a gente, acontece com a gente é porque a gente permitiu. Sim, Por exemplo, volta de novo a permissão, a autopermissão. permissão, você precisa, observar o seguinte, vou te desejar o mal, ele tá lá, ele não vai entrar se você permitir. Sim. E se você estiver bem conectado Uhum. com a luz, você é lógico que as coisas acontecem, porque a gente não está o tempo todo conexão, o tempo todo Não. com o divino, mas às vezes, a gente está com tantos afazeres, com tantas coisas, ao nosso redor, que a gente, esquece de se conectar com o divino. Sim. E se conectar com o divino é um ato só de simplesmente de pensar, né, você pensou, você já Aí se sim. conectou, já se conectou. E mas nem sempre, a gente geralmente se conecta com o divino quando a gente está muito mal, quando a coisa está acontecendo, já está ferrando a gente, e a gente não por exemplo, tem uma mulher que ela um desses podcasts da vida que a mulher Uhum. pegou um monte de mulher e perguntou ela: "Você tem problema de acordar?" Eu falei: "Tenho problema de acordar", eu não sei se você já viu isso. Aí a mulher falou: "Mas se eu te desse R$ 10.000 pra você acordar todo dia?" "Ah, R$ 10.000? Porra, eu acordaria feliz, já ia acordar pensando no que eu ia fazer com o dinheiro, que eu ia fazer. E se eu te desse 1.000.000 pra você acordar todo dia?" "Nossa, 1.000.000? Eu acordaria todo dia feliz pra você." Aí a mulher mata todo mundo e fala assim: "E por que, você não acorda assim todo dia?" Aí a pessoa falou: "Por quê? Por quê? Porque você não acordaria todo dia por 1.000.000? Então acorda todo dia. A tua vida vale 1.000.000? Não. Tua vida vale 1.000.000? Então acorda todo dia, pô. Você não tem 1.000.000, mas acorda todo dia com ela, com a vontade de viver, a vontade de criar, a vontade de fazer tudo, porque Vou criar. de fazer tudo isso, porque isso vale muito mais, a tua vida vale mais que 1.000.000. Com certeza, lógico, né, sem Então acorda, dúvida. por que que você tem preguiça de acordar todo dia?" E aí vem Aí vem o a baque. porrada, né. Porrada, tipo assim, por que que você não Aí acorda? fala: "Pô, é mesmo, faz sentido, né". Entendeu? Porque você não, então assim, são coisas que a gente se permite, a permissão, eu acredito muito no que você permite. Ó, e assim, e tem aquela questão também da pessoa que quer, ela sabe o que quer, ela vai fazer,
ela Sim, tem pessoas que sabem o que quer, mas tem pessoas pessoas que não que sabem nem o não que tá sabem, fazendo. não, nem o que tá fazendo. E aí você chega pra pessoa e fala o seguinte: "Olha, ou eu estou aqui", ó, ao invés da pessoa emanar energia naquilo que acredita que é positivo, não, ela vai emanar energia naquilo que é negativo. Ah, porque é mais fácil. Então ela começa a fazer o quê? Ela começa a se colocar num lugar que não é dela, que é o quê? O vitimismo. E aí, Não! voltando pra dança nesse sentido, quando a pessoa chega lá e fala assim: "Eu não sei dançar", eu falei: "Ótimo, eu estou garantido meu salário continuo até 90 anos", e é o tempo que eu falei para que eu ia dançar, entendeu. Então assim, e as pessoas elas quando chega lá, elas falam já que não sabe dançar, que é difícil, que sou dura, que sou aquilo outro, e elas percebem que no decorrer desse processo tudo é permissão. Se você deixar o profissional trabalhar, ele vai conseguir você fazer dançar. Muito hoje em dia as práticas são muito mais fáceis do que há 20 anos atrás. Hoje em dia você consegue fazer um aluno dançar até pela televisão. Se você está lá do outro lado do mundo, você se comunica com ele através de um monitor e ele vai dançar, se ele seguir as regras das Com coisas. certeza. Então assim, na dança acontece muito isso, quando a pessoa chega, ela começa vê a primeira dificuldade, ela desiste. Tudo que a gente falou em relação à religião, a processo de permitir e não permitir, acontece dentro da dança também, acontece nesse processo. Você chega lá, você você foi com a intenção, Uhum. mas no meio do caminho você: "Pô, cara, isso é muito difícil, eu vou procurar outra coisa para fazer", e acaba a pessoa ela dando um passo errado, porque tomando a decisão errada pelo fato de ela desistir na primeira pancada. Isso tudo é vivência. Você consegue olhar para isso tudo que a gente estava falando em relação à frequência, à vibração e se colocar dentro da dança, você vai ver que isso tudo existe, tá tudo conectado, né, tudo E não, aí eu vou um pouquinho mais longe, onde você acabou de falar que faz todo sentido, mas por que tudo isso acontece? Está embasado numa palavra chamada, na verdade não é uma palavra, é uma frase chamada crenças limitantes. E onde elas estão conectadas? Onde nós começamos esse podcast. Qual é a sua história da sua infância? Qual é a sua história de vida? Então talvez esse mal negativo, essa insurgência do tipo, isso não é para mim. Você percebeu que quando a pessoa chega para falar do que ela quer, ela começa a se flagelar? Ela começa a falar mal dela? "Ah, porque eu sou duro. Ah, porque eu sou gordo. Ah, porque eu sou magro. Ah, porque" ela começa a falar mal dela, aí entra a segunda frase que eu deixo bem claro, "O mundo já fala mal de você o suficiente, não cabe você falar mal de si mesmo". sim. Então por que não fala: "Olha, professor, eu ainda não consigo dançar, eu ainda estou um pouquinho gordinho, quero queimar minha caloria, estou um pouquinho magrinho, eu quero, né, ganhar uma massinha muscular". Então ela já chega numa coisa chamada do vitimismo. Ela já chega já falando mal dela. E aí, se você não tiver preparado psicologicamente, energeticamente, espiritualmente, você vai na vibe. Vai. Você tá me entendendo? Então o que você precisa É, ser? nesse período que eu tô dançando, assim, poucas vezes eu consegui imaginar uma pessoa que: "Ó, meu irmão, você vai procurar outra coisa, Não, dança", você precisa. porque, assim, a pessoa realmente ela tem ela não consegue, porque o foco dela, ela foi pra dança como último refúgio. E quando você chega nesse ponto que você chega lá: "Eu vou lá só pra desencargo de consciência", você não vai isso já não é permissível, já não é permitido, porque você não sabe tá permitindo nada, você tá simplesmente fazendo um teste tipo assim: "Ah, faz aí o que tem que fazer, porque eu vou desistir daqui a pouco, eu já tenho a minha formação sobre isso". Então assim, dançar, ela é um processo de reconhecimento. É uma palavra Eu se olhar se você se olha no espelho, quando você olha no espelho, você vê o que falta em você, o que você queria que você, trocasse, seu cabelo, sua orelha. Pô, se eu vou fazer uma coisa você consegue ser o seu analítico, se analisar muito rapidamente, mas você não consegue na dança observar que você pode, né. E aí o olhar do professor, ele tá conectado com tudo isso, por exemplo, quando a pessoa pisa na aula, eu já sei: "Pô, essa pessoa precisa disso aqui". Essa pessoa precisa dessa palavra, ela precisa desse ponto. E aí acontece uma coisa muito mágica, ao mesmo tempo muito confusa dentro da aula, porque assim,
Tem pessoas que eu chego perto, elas se sentem bem. Hum. Tem pessoas que eu chego perto, as pessoas têm pavor. Tem pessoas que falam assim: "Nossa, ele tá vindo aqui", e às vezes a pessoa tá fazendo tudo certinho, mas bastei eu passar ali, a pessoa desanda. Ou seja, medo, né, são coisas que são energias que a gente, dentro desse processo, consegue se adaptar e consegue olhar, consegue fazer um olhar clínico e falar: "Pô, ó, faz isso, faz aquilo, vamos começar por aqui, ó, não tenta fazer isso aqui não, tenta fazer isso que é melhor para você". São coisas que só um profissional realmente pode estar, eh, fazendo, avaliando isso, não dá. Então, aí eu entro num outro termo chamado validação. Algumas pessoas, ela precisa ser validada. Então tá, então e nós temos a validação e nós temos elogio, são 2 coisas totalmente distintas. Elogiar é por algo que foi realizado, a validação, ela precisa ser validada daquilo que ela está fazendo. Por exemplo, ela sempre vai te perguntar se tá bom, se é assim mesmo, se é legal, ela precisa que você chegue pra ela e fale: "Ó, parabéns, você conseguiu". Por que isso? Aí volta de novo lá nas crenças limitantes do passado, porque talvez a infância dela era a menina tem o instinto machinho, por quê? Ah, porque ela só tinha irmãos, porque o pai se ausentou, ela teve que virar chefe da casa, teve que arrumar, teve que organizar, teve que ajudar os irmãos mais novo, entendeu? Teve que ajudar a mãe. Então tem um motivo ali. Tem, pô. Tem dores. Então tem dores. E o que que eu vejo dentro da dança? Eu falo que a dança é o marketing da vida, entendeu? No bom sentido de colocar o seguinte, que se eu investir em movimento, em arte do meu corpo, porque tudo que se movimenta, ele cria mais energia. Por exemplo, eh, a pedra, ela só vai criar lodo se ela não se movimentar. Se ela se movimentar, ela nunca vai criar lodo. Então o corpo nosso é do mesmo jeito. Você não sabe por que está acontecendo essas coisas. Talvez porque você não se movimenta, talvez porque você não se permite, talvez porque está preso lá nas crenças limitantes do passado, talvez porque você está no achismo. Ah, eu acho que isso não vai ser bom. Em vez de você, ó, só o tempo que você perdeu de falar que acha que isso não vai, você já vibrou uma energia Sim, negativa. sim, Então, se permitir, você está quebrando esse paradigma sim. e está trazendo um renovo para você. Então, eu falo muito para as pessoas que estão nos assistindo agora, que tá vendo que você não tá legal, você não tá bem, agora você tem que fazer pergunta: "Por que eu não estou bem? Por quê? Quando começou isso? E como? Como eu resolvo?". Então eu vou me dar o quê? Uma oportunidade. Boa, vou fazer dança. E aí é o momento que você vai começar a desbravar, porque não é só a dança, meu queridão. A dança, ela gera movimento, a dança gera deslocamento de ambiente, a dança conhecimento de si e de outras pessoas, O seu e próprio também troca de energia. Daqui a pouco você começa a fazer coisa e fala: "Nossa, eu não imaginava que eu Pois conseguia fazer é, isso". a gente lá fala sobre isso também, porque assim, a gente lidar com a maioria, né, hoje, nesse caso das escolas, a grande maioria são mulheres. Uhum. São mulheres, que a vida inteira passaram, são donas de si, elas trabalharam, elas estudaram, ela não teve tomou conta da casa, dos filhos, do marido, ela nunca se permitiu, ela sempre esteve à frente de tudo. Quando chega na dança, ela toma esse baque, que é se permitir alguém, ela não se permite ninguém lidar na frente dela. E aí é a é a é aquele choque, né, de realidade, tipo assim: "Pô, eu preciso me deixar se levar". Esse é um start que a dama, quando ela chega, a mulher principalmente, quando ela chega nesse ponto, e assim, e eu tenho que passar isso pra dama, eu tenho que passar isso pra pessoa, e ser o ponto principal, tipo assim: "Ó, você tem que me permitir", porque tem coisas que eu vou fazer com você que nem eu ainda sei o que que eu vou fazer. É verdade. Então eu tenho que convencê-la que ela precisa se permitir. É o medo do É o desconhecido. que ela passou a vida inteira fazendo isso, ó, tomando conta dela sozinha, estudou, ninguém mandou nela a vida inteira. Quando chegou a casar, ela que manda na casa, ela que faz. Então, assim, elas são mulheres decididas, são mulheres fortes, são mulheres que não precisou de ninguém, eh, pra dizer o que ela tem que fazer. E aí chega a dança, ela acaba com esse processo, porque ela precisa se permitir. E ela precisa, então assim,
É um choque de realidade? Também. Mas a partir do momento que ela começa a entender esse processo de, ó, eu vou permitir. E ela vai sentir que ela também está ali conectada nessa permissão e que ela se permite deixar acontecer, porque ela também tá gozando desse prazer, porque, né, o prazer é para quem está conduzindo e para quem é conduzido. Sim. O condutor e o conduzido. Então, assim, se você olhar para isso tudo, você vai ver que é só uma questão de vivência. Tipo assim, ó, meu irmão, eu vou deixar isso acontecer porque eu preciso dar um passo à frente, eu preciso mudar aquele start que a gente. É o virar a chave, virar a chave. Mas sabe que eu te falo, uma dos grandes problemas que eu enfrentei era o seguinte: mulheres que já vieram, eh, machucadas de Mas eu. relacionamentos tóxicos, né. Mas E vem aí de tudo, vem de tudo. sim, O relacionamento é mas aí que tá, um dos o processos. que ela não entendeu, algumas mulheres ainda não entenderam, ó, não generalizando, lógico, o que algumas mulheres não entenderam ainda é que esse copo com água que tá aqui, é esse copo que tem esse tipo de água, mas aquele outro copo vai ter um outro tipo de água. Ela não entendeu ainda que ela não precisa unificar que a dor é universal. Não, a dor foi com aquele. Não quer dizer que o outro Generalizando, hein? não generaliza. Então, assim, legal, vou me permitir agora o novo, que é o experimentar, que é o testar, que é o avaliar e é o permitir-se, né. Então, às vezes ela tá tão machucada que ela não quer chegar perto de uma outra pessoa. E aí o que acontece? Quem se fere é ela, porque talvez aquela pessoa poderia transformar a vida dela. Agora essa pessoa vai transformar a vida de uma outra, porque essa ela não permitiu. Olha só, eu atendi, eu te falei que eu sou massoterapeuta, e aí eu atendi uma paciente, tem alguns dias atrás, uns 4, 5 dias, e ela falou assim pra mim: "Olha, eu tenho muita vergonha do meu corpo e tal", e beleza, tudo bem, tudo bem. E aí conversa vai, conversa vem, ela sutilmente deixou escapar que, quando ela era adolescente, as amigas falava muito mal dela, né, que ela era muito magrela, que ela era isso, né, tem a gordinha e tem a magrelinha. É. E aí ela criou não teve uma simpatia com o corpo, criou uma antipatia. E nisso ela bloqueio. Aí ela levou isso para o relacionamento. E aí ela fechou também. Aí o relacionamento acabou. Aí ela foi para um outro relacionamento. Aí outro quase deu certo, mas não deu certo, porque ela não conseguiu quebrar isso. Então o que que acontece? A permissão, aí eu perguntei: "Tá, mas por que então você está aqui? Se você não se permite?" Então, eu quero quebrar isso. E já me falaram que se eu não me permitir, eu não vou quebrar esse ciclo. Ou seja, olha a mentalidade dela. Você tá me entendendo? Então, as Que pessoas bom que ela precisam, chegou ali, né? que bom que ela chegou nesse Porque contexto, ela chegou. porque aí que eu falo, a mentalidade, ela tem 2 verdades. Ela tem a sua verdade e a verdade real. Então, talvez a minha verdade é eu ser vitimista. Eu tô na minha verdade, e aí eu vou contra a sua verdade. Mas não é que existe o mentiroso e o verdadeiro, não. Tudo é verdade quando a pessoa acredita, cara. Se eu falar pra você que tem um bicho ali atrás, essa é a minha verdade. E você tem o poder de acreditar ou não. Sim. E é aí que vem a transformação que eu falo. Se permitir. Quando você dança, quando você se entrega, quando você se permite, é o experimento de si mesmo. Sabe por quê? Porque se eu falo que essa água é muito boa e você fala pra você: "Bom, realmente ela é muito boa, eu vou tomar mais da água". "Não, essa água não é boa". Pronto, acabou. Você não vai tomar mais dessa água, mas você experimentou e tirou o fantasma da mente. Sim, sim. É isso que eu vejo hoje, quando a pessoa ela se permite ao novo, de poder se experienciar numa dança, numa arte, num relacionamento. Assim, não sei se você reparou, a gente está falando, se a gente voltar lá um papo atrás, antes da gente começar o podcast, a gente estava falando sobre a questão da transição da 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 nova geração com a última, geração dos velhos, ou seja, assim, eu tô falando até os 50, que é a minha geração, que é cinquentão. É a minha geração. E tem a galera que nasceu agora dos anos 2000 pra cá. Sim, Essa galera de a geração nova. essa geração, ela vão criar outros problemas pra ela, mas
esse tipo de problema eles não vão conseguir, eles não vão ter. Mas a gente está lidando com os dois momentos agora. A gente está lidando com o final de um ciclo e começando um ciclo novo. Então, assim, dentro da dança, a gente trabalha tanto com a galera pós-50 e trabalha com a galera que tem 20 anos, 19 anos, 18 anos, 20, 30 no máximo, entendeu? E são duas características bem diferentes, porque uma é o início de uma outra informação, e a outra está terminando um ciclo de informação. Ou seja, a minha geração é o ciclo final de uma geração que foi proibida tudo, que foi tudo muito complicado, porque não tinha tecnologia, não tinha nenhuma informação, a não ser e os que detinham a informação prendiam para si, não era uma galera que abria, ou seja, hoje você abre a internet, você escreve, eu quero falar sobre resfriado. Você vai lá ver, tem um monte de gente lá falando, ó, toma isso, toma aquilo outro. Antigamente que tinha o quê? Eu te falo, antigamente tinha o Google chamado pai, mãe e vô. Entendeu? E o Google nosso era eles. E o mamandeiro. Também é verdade. Ô mãe, é verdade isso? É verdade. Pai, é verdade. Não, isso aconteceu assim. Entendeu? E a geração deles era um pior ainda. Então, assim, a gente é o final dessa geração e a gente pegou a tecnologia desse ciclo novo, porém, tem muita gente ainda que convive com esse processo. Então, assim, eu acredito que daqui a um tempo, esse tipo de pessoas vão se criar. Eles não vão, a gente não vai ter esse tipo de problema, mas que vai criar outro, porque, por exemplo, com a nova geração, essa geração, acho que ela vai ficar pior, eu não sei, é o que eu penso. É Muito porque, vitimista. além de ser vitimista, é muito conectada e não está conectada a nada. Tipo assim, eles têm tudo na mão, mas eles não sabem usar. É o que eu vejo. Eu vejo, eu não tiro a sua razão, por quê? Eu vejo que essa nova geração é uma geração mais sensível, mais fraca. Porque ela não passou pelo processo que a gente passou. Por exemplo, ninguém foi brincar na rua, ninguém ralou o joelho, ninguém caiu, criou anticorpos, entendeu? Foi soltar pipa, levou porrada na escola, saiu correndo. Hoje é bullying. Qualquer coisinha, entendeu? Não, o pai bateu, é problema. Eu levava um cacete do meu pai de manhã, à tarde para não esquecer e à noite para dormir, entendeu? Eu apanhava pra cacete. Delícia, é uma maravilha. Eu saía, minha mãe, né, na salmoura. Mas por quê? Porque eu não era flor que se cheire. Não era, cara. Eu era, não era danado, eu era o capeta em pessoa, você não tem noção. Então, Eu quebrava as coisas, eu destruía. É lógico que a gente que a tinha gente descobriu o motivo, né? Eu não sabia, a gente fez elétrico da cabeça, achando que era doido. Não era. Doido sim, mas não doido diagnosticado. É porque eu tinha uma coisa chamada de DTH, que eu era simplesmente TDAH, o que é? síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, isso surgiu agora, porque isso na minha infância era Pra mim também não existia. Eu era o capeta. era falta do que fazer isso. Ah, não, porque ele é um capeta. Não era. Era energia demais. Hoje, as novas crianças que estão nascendo, elas estão nascendo já com DDH. Por quê? Porque ela é o síndrome do pensamento acelerado. É uma doença? Não, gente, não é. É um sintoma que faz você fazer várias e várias e várias coisas. E eu tenho um monte de aluno assim. Então, esse é o TDAH. Sabe aquela pessoa que não deixa você falar? Que ela começa a conversar, que ela é muito inteligente, que ela tem, daqui a pouco você deixa ela explode? Ela tem o síndrome do pensamento acelerado. E se você tentar diagnosticar ou conversar com ela, não vai rolar. O que você tem que fazer? Ouvir. Depois que ela terminar de vomitar tudo que ela tem, aí você vai tentar falar e ela vai te cortar de novo. Porque ela lembrou de outra coisa, que ligou outra coisa, e se você deixar, ferrou, queridão. Ela fica 2 horas falando. E aí nós temos 2 problemas. Porque, logicamente, que quando a pessoa ela vai no psiquiatra ou no analista, que seja, né? A intenção dela é falar. Mas para a mulher é um pouquinho pior, porque nós falamos 20.000 palavras por dia, a mulher fala 30. E quando ela não fala, ela precisa. É ele que tá falando, hein, chefe? Não, isso é fato. Não é eu que estou falando, é fato, é pesquisado. A mulher ela fala 30.000 palavras por dia. E quando ela não consegue falar, ela começa a ficar estressada. Ela precisa colocar para fora. E aí é aquele momento que você quer descansar na tua casa, a tua mulher começa entra na tua frente, pergunta se você entendeu, você fala cena com a cabeça, porque você já bateu o seu limite de 20.000.
palavras. Sim. Ela não, ela precisa. Aí você não Mas entendeu. Por só- que ela precisa falar com as amigas? Entendeu? Porque ela precisa gastar isso, ela precisa é, colocar pra fora. é um olhar, assim, a gente tem estudo sobre isso, né? Tem, Porque, tem então. Tanto que para mim poder estar falando isso aí, dentro da terapia energética e quântica, a gente fez uma análise, né, eu atendi mais ou menos hoje umas 7.000 mulheres no estado de Goiás, quando eu tinha uma escola lá. E lá, me relacionei, tive uma namorada também, que ela era psicanalista. Eu vivi, experienciei essas 7.000 mulheres durante quase 15 anos de trabalho. Então era todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então eu abria a escola 8 da manhã, eu fechava a escola meia-noite. E isso quando eu conseguia, porque aí tinha uns atendimentos que ia até 2 da manhã. E não era só de segunda a sexta não, era de segunda a segunda. sim, Tanto que eu coalhei, eu fiquei uma semana de cama, porque ainda não tinha o entendimento dessa questão de energia, de energético. Depois que eu fui descobrir, que me falaram, aí que eu fui me equilibrar, mas sem eu ter noção, eu já estava ficando assim meio neurótico totalmente. Então a gente precisa desbravar, nos entender, para poder entender o outro, para poder ajudar e ser ajudado. Não tem como você ajudar o outro sem você se ajudar. então, essa é uma questão que a gente, falando sobre como que a dança, ela qual é o papel da dança nesse processo? É é é trazer para a pessoa a consciência corporal, trazer a consciência espiritual, trazer a consciência de que ela tem um corpo e ela precisa cuidar desse corpo, né. Eu tô falando isso para mim também, porque eu preciso cuidar do meu, né, porque, assim, a gente tá ali trabalhando, mas a gente às vezes não se cuida. Por exemplo, você tá Uhum. aqui trabalhando na tua área e Uhum. falando para um monte de gente, fazendo um monte de coisa, mas talvez você, quando fecha as portas, você tá se cuidando, tá olhando para você. Verdade. Vo E faz todo sentido. Entendeu? Porque sabe o que Porque a gente todo o conselho que a gente dá pra alguém, é porque primeiro é você. serve pra caramba pra gente, entendeu? Serve Exatamente. reais pra É gente. o espelhamento. É o É o espelhamento. espelhamento. Então, assim, tudo que eu falo, eu coloquei isso à prova e venho colocado isso. O que que eu faço? Eu faço meu campo energético, a minha vibração. Então tá, tô te falando alguma coisa, eu já sei que 99,9% é pra mim, tá. E como é que eu equilibro essa minha energia? Tá vendo que eu tô com uma pulseira? Essa pulseira eu já sei qual é essa pulseira. Já sabe, né? Já sei, o cara já vendeu, ela tem um processo de, trazer pra você uma vibração E e energia, uma frequência tal pra isso. você se controlar. Exatamente. Então o que que ela faz? Ela te ajuda a equilibrar a tua energia, filtrar uma energia de merda, uma energia seja não somente de aparelhos, mas como energia negativa. Esse é o famoso cobre. Sim. Então ele vai trabalhar essa sequência. Mas por que que eu tive que fazer isso? Cara, eu estava muito mal e eu preciso experimentar. Eu só vou saber se esse negócio é real E se deu eu certo, tá dando certo. Ou outra vida. É lógico que não é só ele, existe, Não, outras coisas que eu também existe. faço. Eu tenho meus banhos termais, eu tenho banho de ervas, eu tenho banho de anil, né, tem meu borrifador. Rapaz, eu vou te falar que você está na profissão errada. Mas sabe por quê? Eu preciso me preparar energeticamente, espiritualmente, para poder atender você com qualidade. Sim. Senão eu vou chegar o caco, cheio de doenças psicológicas medíocres e sentimentais, que em vez de eu levar algo bom para você, não, eu vou levar algo triste, pesado. Aí o cara fala: "Pô, fui lá, eu pensei que ia ser legal, foi, mas não sei por que ficou estranho". Não, isso não vai acontecer, porque eu preciso transformar isso aqui, né. Olá gente, olha só que interessante, estamos chegando no final desse podcast. Eu sei que tá muito legal, tá tranquilo, estamos batendo quase 1 hora aí de bate-papo e vamos deixar nosso amigo aqui falar, nosso querido, né, Luiz, deixar suas considerações finais, senão a gente vai ficar aqui por horas, logicamente que a gente vai trazer ele outras vezes. Luiz, por gentileza, suas considerações finais de hoje para nós. Bom, gente, eu queria agradecer, Pode né, até ali, ó. queria agradecer agradecer a todo mundo né, que tá aí do outro lado. Agradecer a você, Rich, por ter me convidado. É é sempre um prazer. A gente muito difícil falar da gente, né, Sim, com certeza. falar da gente é muito difícil. Assim,
o que eu queria, assim, dizer, deixar falar para todo mundo assim, gente, falando sobre a minha área, procura a dança ela é vida. A dança ela é um outro pedaço de você que está dentro de você e que você talvez não tenha acesso, mas que qualquer profissional que esteja dentro desse processo, ele consegue te achar, ele consegue achar essa pessoa e consegue colocar ela para a vida. E agradecer, simples, obrigado por tudo, obrigado aí pela conversa, o papo foi bom, eu queria ter mais horas para conversar, mas muito bom, muito legal, Deixa seus agradecer. hits. Isso, a gente tem o Dançando com Arte, né, arroba dançando com arte, .com.br, que é o Instagram, o Facebook Dançando com Arte também, temos também a página da academia, né, dançandocoarte.com, temos também o Facebook, todas as plataformas a gente está lá ligado a esse processo. A gente está localizado em Nova Iguaçu, ali perto do Sesc de Nova Iguaçu, em frente à Praça do Sesc, novo espaço, um espaço. Agora a gente tem um espaço anexo chamado Laudio 206, porque é uma coisa interessantíssima, porque a gente tem 3 salas, né, simultâneas, porém as 2 salas são a academia e o salão que a gente aluga para festa, aluga para evento. A gente tem toda uma infraestrutura lá bacana, inclusive sexta-feira agora tem evento na academia. A gente tem todo lá uma estrutura para chamar, fazer festas de adultos e enfim, estamos lá. Telefone? Telefone 2667-3588, o telefone de celular é 99914-3593 e o 96423-1446, que é o da Isabel, que também trabalha com a gente lá, que faz toda essa estrutura e de comunicação com o pessoal externo. Bom, é isso aí, gente. Eu quero agradecer de coração para você que deixou e permitiu a gente entrar no seu lar, na sua casa. Olha que legal. Eu, humilde Richard Gan aqui, levando para você as informações e eu quero saber o que você vai fazer com elas. Mas fique tranquilo que tudo que ele passou vai estar aqui na descrição, a gente vai deixar prontinho para você acessar, se inscrever, conhecer e, obviamente, não deixe de se experienciar, se permitir um novo na sua vida, porque o novo só vai acontecer se você se permitir. E a permissão não é do outro e nem dos outros, é você mesma. Richard Gan aqui, um abraço, um beijo no seu coração e até o próximo Digitalcast. O que você vai sentir ao ler? Quando você abrir este livro, eu quero que aconteça uma coisa simples. Você respire. Entre um verso e outro, a vida diminui barulho. Eu escrevi para quem está em recomeço, para quem carrega lembranças pesadas, para quem precisa de coragem para seguir. Aqui você vai encontrar textos curtos, diretos e honestos. Alguns acolhem, outros cutucam, todos conversam com a sua história. Não precisa entender de poesia, precisa só se permitir sentir. Leia no ônibus, antes de dormir, no café da manhã. Cada página foi feita para caber no seu dia. Se você estava esperando um sinal para cuidar de você, por dentro, ele chegou agora. Garanta o seu e comece hoje. Clique no link e garanta o seu exemplar. Compre agora.